lógico, né, tudo que nós falamos aqui, como a gente disse, que serve no plano de carreira, serve a estrutura e base dos demais. Tá? Não foge do piso, com suas particularidades. Tá? Como falar o magistério, 20, 40 horas, desdobramento, né, o regime suplementar, as 22 horas, como é que está o piso, alguns acusam de piso pirata. A CNTE tem um cálculo muito bacana, mas não pode ser a CNTE, só citando, tá? Porque para mim faz assim, né? Eu não sabe disso, eu estou muito de verdade, mas eu sinto muita vontade de vocês. Para mim, né, independente se é fosse, né, fosse quem fosse, tem um cálculo muito bacana mostrando falha do piso. Tá? Ele está realmente equivocado na sua estrutura, na sua montagem. Tá? Então vale a pena realmente vocês darem, né, nosso colega, né, um dos nossos coordenadores, o Wilson, que conhece bastante, também sempre bateu muito em cima disso, e realmente nós temos aí grandes temáticas nesse sentido. Tá? 1/3, só para vocês levarem, para quem é do magistério, infelizmente nós tínhamos um julgado procedente lá de Novo Hamburgo, né, falando que era um direito instituído pela 11.738 que 1/3 da carga horária fosse realmente efetivado por força da lei federal. Esse julgamento saiu agora, no final do ano passado, pelo Tribunal de Justiça aqui, e ele disse que não, que 1/3 o prefeito regulamenta se ele quiser, se ele bem entender. Tá? Ou seja, não serviu nada escrever numa lei federal, tá? Para a nossa felicidade. Mas surgiu uma boa situação, que é o parecer 18/2012, onde aquela velha história do professor levar a coisa para casa, pelo menos está sendo reconhecido hoje como possível, né? Eu acho que isso aí, assim, até para a gente não desestimular. Quando a gente disse que o tribunal se pronunciou, ele vai para uma outra instância agora esse debate, e aí nós vamos viver a mesma contradição lá com o Joaquim Barbosa, quando ele disse se era condicional ou não o piso, em termos pecuniários, e se era condicional ou não em termos de jornada. Né? Então, na realidade, assim, bom, isso é passível de discussão. Mas o interessante dizer é que o que a gente vivencia nos municípios é que não há uma negativa em relação à estruturação de 1/3 da jornada para atividades pedagógicas de não interação do aluno direto. Há uma tentativa de construção. Há limites, que nós temos que construir essas possibilidades. E esse parecer que o Kesi faz referência, parecer acho que é 18 do Conselho Nacional, ele regulamenta, ele diz como ele entende do ponto de vista pedagógico, como deve ser 1/3, porque tem que garantir os 200 dias letivos, no mínimo 800 horas em 200 dias letivos para todos os alunos de educação básica. Então, o professor sai da sala de aula naquele processo de interação com o educando, vai planejar, porque ele não tem que fazer trabalho em casa, e esse aluno vai continuar a ter a aula, e o parecer traz isso. Então, na realidade, nós temos clareza de que 1/3 ele é legal, é constitucional. Bom, o tribunal vai se pronunciar hoje dizendo isso, aquilo, né? Porque esse entendimento nós sempre tivemos, que era necessário uma autorregulamentação, digamos assim, né? Porque o aeroporto, o município... Mas também é que reconhece já essa autorregulamentação. Como é que nós temos que fazer isso? Da mesma forma que uma outra contradição é a questão que nós discutimos bastante, né, o Kesi, quando estava lá no IGAN ainda, que é a questão do piso em termos pecuniários. Porque a lei do piso diz, piso salarial de magistério X é para uma jornada de, no máximo, 40 horas. Ou seja, eu aplico para a jornada de 20, de 30, de 40, proporcional para cima, não proporcional para baixo. E nem congelo, nem deixo de dar reajuste para manter o piso. Eu estou atendendo o piso, estou pagando o piso, então eu não preciso pagar mais nada. Só que aí, aquele senhor lá, o Joaquim Barbosa, quando ele, eu não sei como é que chama, é súmula? Não, quando ele deu a constitucionalidade que ele era o relator, como é que chama aquele instrumento jurídico lá? Como é que chama aquele instrumento quando ele se pronunciou ali? Que ele era o relator? Sim, era o acórdão. O acórdão, isso, o acórdão, não lembrava o instrumento. No acórdão ele escreve, para uma jornada de 40 horas. Então, na realidade, hoje, é preciso que alguém ainda pergunte, quem é que está certo? O Joaquim Barbosa, no seu acórdão, que diz que o piso é para uma jornada de 40 horas, ou a lei do piso, que diz que é para uma jornada de, no máximo, 40 horas. E quando se escreveu no máximo 40 horas, era para evitar que eu pegasse o piso
de 1.600 e alguma coisa, dividisse ele na metade, pagasse lá de 20 proporcional a 20, proporcional a 30 e o 1.600 para pagar. A ideia era essa, era evitar isso. Foi dessa forma que nós lutamos para ser aprovado. Então, esses elementos a gente também precisa estar atento para não virar contra nós. Mas essa informação que o Luquezzi traz sobre a questão do tribunal, da questão dos 2/3 de interação com o aluno e sobra 1/3, ele tem que ser um elemento que nos leve a cada vez mais os nossos espaços, as nossas negociações coletivas, a avançar. Não, a lei é condicional, está estabelecido lá e nós queremos que o município construa a regulamentação. Se vão mexer no plano de carreira, vamos colocar lá dentro, porque nós lutamos pelo 1/3 somente agora. É desde que nós começamos a discutir conceito de plano de carreira, de magistério e outras coisas mais. Quer dizer, em Gravataí nós temos 1/3 da atividade para os professores de séries finais desde a década de 90. Não temos para séries iniciais, só para séries finais. Desde a década de 90, porque já entendimos que era preciso e necessário. Então é só para contribuir nesses elementos, porque isso não pode ser elemento que nos desanime. Para depois está muito, mas para concluir assim, ó, nós temos um material que até mesmo a FEMERS mesmo nos proporcionou ali, foi em 2011, 2012, teve aqueles encontros lá no Palácio, né, pela Suratini, pela CT, você mesmo foi a mediadora. Tá, nós temos aquele material, esse material eu usei na minha regional, copiei o material, porque aquele material, ele dá um esclarecimento dos prefeitos, da maneira que os prefeitos querem burlar a lei de piso, tentando burlar o plano de carreira. Eu acho que aquele material deveria ficar disponível lá no... Inclusive, foi uma colega do doutor. Sim, isso mesmo. E até inclusive assim, ó, eu apresentei, fiz um jornal, apresentei para o prefeito ficou indignado. Eu botei lá portal, ela tinha feito, né? O nome dela, e ficou indignado. Mas se nós estamos pagando, nós vamos fazer um plano e agora é isso, nós vamos tentar resgatar e resgatar o material para levar nas próximas. Aquele material ele esclarece muito. A lei do, me ajuda aí, Lucas, mas a lei do piso diz 2/3 de atividades com interação com o aluno. Todos aqueles que estão interagindo com o aluno, seja que estão na docência, na função do magistério, têm direito. A educação infantil não é diferente. Porque nós temos ainda, por parte das prefeituras, um preconceito muito grande. Ou seja, parece que magistério ou aula é do primeiro ao 9º ano no ensino médio. Parece que a educação infantil continua sendo, em alguns, assistência social. Eu estou lá para cuidar daquelas crianças para que seus pais possam trabalhar. Não, também elas estão lá para eu cuidá-las, para que seus pais possam trabalhar. Mas, para além do direito do pai ter o seu filho cuidado, está o direito da criança a ter educação. É um direito estabelecido na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases, que faz com que o Ministério Público, a Promotoria de Infância e Juventude e os juizados se pronunciem imediatamente, garantindo a vaga a qualquer criança na educação infantil. Independente se o pai é pobre, rico, milionário, é um direito da criança, não tem a ver com a condição social e econômica dos pais. Tu até estabelece alguns critérios em alguns momentos em que tu privilegia as crianças com menos condições materiais para que elas possam acessar. Porque tem comprovadamente, se eu começo a trabalhar com a criança mais cedo, ela consegue se desenvolver mais, ao invés de ficar apática, parada na frente de uma televisão em casa. Se ela tinha atividades lúdicas, se ela vai se socializar, se ela vai interagir. Mas essa etapa da educação básica, não é nem etapa que diz, mas essa etapa da educação básica, do 0 aos 6 anos, é educação. E o professor que trabalha com ela é professor igual a qualquer outro professor. Óbvio que vocês vão dizer que o professor que trabalha na educação infantil e com as séries iniciais é o que ganha menos. Que ali a maioria são mulheres, são raros os homens. Isso é cultural.
porque o trabalho de educação era considerado um trabalho menor, né, das mulheres, e portanto menos, a remuneração menor e as condições de trabalho também. Isso é histórico. Quando a gente vai ver a questão da mulher na sociedade, no mercado de trabalho, está estabelecido isso. Na universidade, a maior parte são homens. Os salários são menores e as condições são outras. Onde eu tenho o trabalho que deveria ser o trabalho melhor remunerado, melhor cuidado, porque a base eu tenho menor salário e a maioria são as mulheres que trabalham nessa são mais mulheres. Mas é para todos, tá? Para todos os professores. Em interação com o aluno. Vamos lá, mais uma coisinha. Vai lá. Porque nós temos uma avançada horária. Eu peço que a gente. Só mais atividades mesmo. Não, só a questão legal sobre a educação ser considerada um serviço essencial. Da greve de 7.789 não é considerado. Tá? Não está ali, na verdade nenhuma atividade social. Regra geral estaria tirando o transporte coletivo. Dos que são prestados no serviço público, transporte coletivo, segurança que teria no município, imaginando a guarda municipal, a apesar de defesa do próprio público, né? E a questão propriamente dita até da manutenção de energia nuclear, que teria lá em Everton, uma cidade de exceção do universo brasileiro. Saúde também não seria considerada, mais por força das primeiras interpretações jurisprudenciais, tá? Saúde também não pode paralisar. Ou se paralisa, ela obedece à regra geral da lei de greve, digamos assim, o mínimo 30% de funcionamento. Tá? Então, regra geral, hoje o que nós temos? A lei é uma só, não é um serviço considerado um serviço essencial da educação. Isso não é sinônimo que ele não possa entrar em greve, ele pode sim, tal qual como qualquer outro. Só que ele obedece às regras da cartilha de greve, né? Como qualquer outro serviço. Tá? Gente, o João vai me multar. Não, doutor, esclarece. Eu queria só perguntar uma coisinha mínima. Assim, se nós fosse fazer uma paralisação, nosso município, a maior parte é FG e gratificação. Sim. Acho que tem uma de cento e poucos funcionários que tem uns 20, 23, por aí, já 25, que não ganha isso aí. Só isso aí vale fazer uma paralisação? Vai adiantar ou não vai? Nunca nós vamos. A paralisação do universo de servidores, né? Quando se pressupõe o movimento parendista, assim chamado, pressupõe que há uma certa unanimidade, nunca vai ter, né? Mas efetivamente que haja o consenso pela maioria, né? E que a minoria. E é importante dizer assim, gente, quando nós lutamos pelas funções gratificadas, elas não são cargos de confiança. Funções são gratificadas pela função exercida, ou seja, é uma conquista nossa. Ela não é um cargo comissionado, um cargo de confiança, passível de demissão e admissão a qualquer momento, como é o cargo de comissionado. Então nós temos que dialogar isso com os gestores, com os patrões, porque embora eles tentem seduzir os nossos colegas pela questão pecuniária, não é cargo comissionado. Eu tenho direito a receber aquela função gratificada, a receber por desempenho daquela função que tem uma relevância naquela organização. E em relação à questão da educação infantil, muito rapidamente, eles usam para dividir o próprio magistério. Magistério entre greve, séries finais, primeiro a nona série, todo mundo em greve. Não, mas a creche não pode parar porque ela é serviço essencial. Não é serviço essencial nem aqui nem na China. Mas tem que ter relevância. Que precisa pedir para qualquer um. Nós fomos dar 2 milhões para os autos, foi dado em R$30.000 por causa que não fez a comunicação antes da paralisação da saúde. Não, isso é a cartilha de greve, tá? Tem comunicação que tem duas município pequeno, eles podem aplicar isso aí. Greve não é a gente fechar a porta, não desaparecer, tá? Tem que ter algumas são na verdade, são 12 que um movimento, tá? A greve, eu tenho um passo a passo, a federação tem um passo a passo, foi manejada pelos nossos diretores, pelo Luciano, pelo nosso diretor jurídico Reni, onde se tem esse passo a passo, tá? Quem quiser, a gente vai à disposição. Doutor, bem rápido, eu preciso validar uma informação contigo, bem rápido. 10 pessoas, 7 entraram numa determinada escola, num determinado posto. Podemos exigir ou encaminhar que o executivo encaminhe, por exemplo, a profissional de limpeza de outro local para aquele lugar que mais de 70% parou?
O que nos questionaram na greve de 2013 foi: tem vários postos de trabalho, no posto tal 100% parou, certo? Então nós infringimos essa regra dos 30%. E o que nós questionamos, não. Se no outro local 50% está trabalhando, desvia os 20% para lá. É do total da prefeitura ou é de cada posto? Não é 30% por unidade. Isso. Tá? Não é cada um por si. Tá? É sobre o total. Isso. Sobre o total. Peguem no julgado, quem quiser, está disponível, até depois posso mandar, a questão de Uruguaiana, que foi dos guardas municipais. O que aconteceu com a guarda municipal lá? Obedeceram a cartilha de greve. Tá? Lógico, teve posto que não tinha ninguém. Tá? Era 30% dos recursos humanos, da massa funcional. E compete ao gestor organizar, né? Pegar essas peças e colocar onde tem maior necessidade. Só para combinar. Tá? Pessoal, tem um educador que diz o seguinte, que ele compara, o parâmetro para ele saber que uma formação foi boa, ele diz é como uma fome. Se vocês saíram daqui com fome, ou seja, com perguntas, com novas questões, significa que a formação foi boa. Então, porque daí a gente tem a oportunidade de se encontrar novamente. E a formação é, sobretudo, despertar curiosidade. Vocês aqui têm filho pequeno, provavelmente vocês têm filho pequeno, não é? 3, 4, 5 anos, 6 anos. A Adriana nem tem, porque até os 5, 6 anos. Ela contribuiu muito. Não é? É uma curiosidade imensa, não é, Adriana? Quer saber, a gurizadinha quer saber de tudo. À medida que vai avançando a escolaridade, eles vão perdendo a curiosidade. Vão perdendo a curiosidade. Aliás, a escola, ela mata a curiosidade do ser humano. Na maioria das vezes, pode ter exceção, não é? Mas cumpre esse papel de matar a curiosidade. Então, eu estou dizendo isso para reter as dúvidas de vocês para mais adiante. A gente vai combinar depois outros encontros. Mas é o seguinte, eu tenho pouco tempo agora, porque às 4 horas a gente vai se arrancar. Eu só gostaria de desafiar vocês numa seguinte questão. Nós estamos trabalhando com um conceito de que a formação tem que traduzir-se em ação. Ou seja, a gente conhece para transformar o mundo. E eu gostaria de ver com vocês muito rapidamente que tipo de encaminhamento a gente pode ter em relação a esse tema. Que tipo de encaminhamento a gente pode dar para esse tema relacionado a plano de carreira. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho, uns 10 minutos aí. Eu sei que vocês vão voltar para o sindicato de vocês e vão continuar enfrentando localmente ali essa problemática. Mas, coletivamente, aqui na macro regional Missões, o que a gente poderia encaminhar? Que questões, que questões vocês acham que a gente poderia encaminhar sobre esse tema? Pode ser coisa do tipo assim, mas vamos supor que no primeiro semestre do próximo ano a gente volta a debater esse tema, mas a gente vai voltar com a mesma palestra do Luquez e a gente vai dar um passinho adiante, entendeu? Então era isso que eu queria ver aqui, uns 10 minutos com vocês, para não deixar passar batido. Eu posso dar uma sugestão? Pronto, vamos lá. Assim, eu acho que cada sindicato poderia elencar um rol de dúvidas, no caso que nós temos dúvidas comuns e temos dúvidas diferentes. Né? Então, eu não sei, a sugestão que eu estou dando, cada sindicato elencaria um rol de dúvidas e daí, se a gente não souber, a gente mandaria daí para vocês. Não sei. João Marcelo, o Ronei aqui conversou comigo lá e eu disse que era para ele colocar a sugestão, mas ele disse que é para mim colocar, mas a sugestão é dele, partiu dele. Eu acho que é interessante. De nós organizarmos um compartilhamento de planos de carreira, cargos e salários de todos os municípios que compõem as duas regiões, dos municípios que estão aqui presentes e dos que compõem a regional. Ele se propõe a fazer uma tabela e a partir disso, no último encontro, a gente já
já todo mundo ter acesso a essas informações, até para olhar no sentido de comparativo, não de dizer que esse é bom, esse é ruim, esse é melhor, mas para ajudar, principalmente aqueles municípios que estão, como é o caso de Juí, que estão nesse processo de rever plano de carreira, de tentar reestruturar, para tentar usar o que se tem constituído como uma fonte de consulta, até de sugestão, de inclusão, de alteração, enfim, para que a gente, porque na verdade nós somos muito próximos aqui, nenhum município é um no Iapoque e outro no Chuí, né? A realidade local é distinta, mas os planos de carreira são de realidades regionais muito próximas e que aí a gente poderia... O Romeu está se propondo a fazer isso? Sim. Pronto. Excelente. Excelente. Eu imaginei que isso ia poder surgir, mas eu não sabia como encaminhar. Mas se o Ronei se dispõe, fantástico. Então, no último encontro, a gente compartilha esse mapeamento aí dos planos de carreira que o Ronei vai fazer. Dependendo, o pessoal teria que mandar esse material, talvez para Adriano, para mim, por e-mail, o quanto antes, para dar tempo de eu tabular, que é bastante dados, né? Qual que seria o material? O plano de carreira que tens, né? Quantidade de servidores e a relação, assessor administrativo ganha tanto, professor ganha tanto, enfim, cada cargo quanto ganha. Daí eu vou tabular isso por município, isso vai dar um trabalho para digitar, né? Então eu preciso, quanto antes vocês conseguirem mandar, a gente vai digitando para poder trabalhar. Eu vou trabalhar com Excel. Então, né? eu tenho um encaminhamento aqui. Quantos sindicatos nós temos aqui? Vamos lá, começando. Porque geralmente um representante levanta a mão. Um representante de cada sindicato. Um representante de cada sindicato.